Até para gravata demorar. Então, boa tarde a todos e todas. Eu estou dando início aqui à terceira aula do Weber, da disciplina Teoria Sociológica 1, Teoria Sociológica Clássica. E hoje, então, gente, vou trabalhar com vocês 4 temas. Né? Eu poderia brincar com vocês e dizer, olha, 4 coisas que vocês precisam saber para ler bem a Ética Protestante, que é o texto da próxima aula. Né? Mas, na verdade, enfim, faz parte aqui do roteiro mesmo. Eu só reorganizei um pouco a aula, por conta de uma semana que a gente não teve, então a gente perdeu, de certa forma, um pouco o ritmo. E a aula anterior, de 2 semanas, sobre burocracia, foi bem pesada, né? O tema da dominação, do poder, enfim. Então, nós vamos discutir hoje o tema da objetividade e da neutralidade. Eu queria trazer alguns elementos da modernidade que a gente já discutiu na primeira aula, falar um pouco das esferas sociais e estratificação social em Weber, tudo bem? Tá bom? Então, vamos lá. Objetividade e neutralidade, né, é um tema importante do Weber. Eu costumo sempre dizer que, olha, muitas vezes a gente pode imaginar que tanto Weber quanto Durkheim estão falando em neutralidade e que possa parecer a mesma coisa, e não é, na verdade, a mesma coisa. Né? Na verdade, a perspectiva da neutralidade axiológica de Weber e a perspectiva da neutralidade positivista são coisas muito diferentes. E eu enfatizo isso porque às vezes os autores trabalham com coisas como não sinônimos, mas como definições muito parecidas. E não é bem assim. Né? Quando o Durkheim fala em neutralidade, ele trabalha com a ideia do sujeito tábua rasa, né? Sujeito destituído de conhecimento. Né? O sujeito de conhecimento como aquele que vai descrever uma realidade pronta, definida. Não é isso? Vocês viram isso comigo aqui no Durkheim. Né? Mas o Weber é diferente. O Weber, quando ele está pensando na ideia da neutralidade axiológica, quando ele está debatendo o tema da objetividade, ele vai conceber de uma maneira diferente essa lógica da neutralidade. Né? Ele não vai levar em consideração a perspectiva da tábua rasa, por exemplo, do Durkheim. É outra referência, entende? Não, outra lógica de pensar a realidade. Então, eu queria trazer um pouco para vocês aqui alguns elementos, inclusive muito presentes no texto que vocês leram para hoje, para a gente avançar nisso, tá bom? Então, vamos lá, né? O tema da objetividade do conhecimento. Então, a gente não pode esquecer, nós estamos tratando de um autor que não concebe a realidade como um todo, assim como nós vimos no Marx e no Durkheim. Não é? O ponto de partida aqui do nosso autor Weber é outro, não é a estrutura, e sim a agência, a ação social, não é isso? Né? Então, primeira coisa, se a estrutura, né, enfim, ela não pode ser compreendida como um todo, espera só um pouquinho que eu vou fechar minha porta aqui. Então, se a estrutura não pode ser concebida como um todo, porque esse todo, na verdade, ele é um infinito, né? Então ele se torna, de certa forma, incompreensível, o Weber parte do pressuposto de que nós precisamos, né, só conseguimos, na verdade, compreender o mundo de forma parcial. E se a gente consegue compreender o mundo apenas de forma parcial, né, lembrem-se, né, a proposta da sociologia compreensiva enfim, é apresentar uma interpretação. A lógica compreensiva é entender, né, interpretativamente a realidade. Né? Então ele vai dizer, só é possível compreender o mundo de forma parcial, e então, inevitavelmente, a gente tem que selecionar aspectos desse mundo para estudar. Né? Porque essa estrutura, esse todo, né, ele é inabarcável, né? Ele é um infinito. Né? E nesse momento, né, que o Weber vai conceber a formulação dele da ideia de objetividade, da ideia de neutralidade axiológica. E por que nesse momento? Porque ele vai dizer, olha, é impensável, por exemplo, um sujeito tábua rasa como a gente vê em Durkheim, no positivismo. Né? Nós somos indivíduos, seres sociais, e nós temos opiniões. Ou seja, o juízo de valor não é algo que não está presente no contexto do cientista. O cientista social,
né, nós em geral, e o cientista social, ele também tem juízo de valor, ele também tem opiniões, né? Ou seja, ele também é permeado por subjetividades. Aliás, eu já falei isso para vocês. O Weber apresenta para nós que o grande desafio nosso enquanto ciência social é entender objetivamente um sujeito, a sociedade, que é permeada de subjetividades. A ideia dele de entender o sentido da ação passa por essa lógica, né? Então, a subjetividade, ela, né, enfim, necessariamente é inserida no processo de construção do conhecimento, né? E como que ela é inserida? Porque, inevitavelmente, o juízo de valor, num primeiro momento, ele faz parte dessa própria composição da definição do nosso sujeito de pesquisa, ou seja, na hora de selecionar aspectos da realidade na perspectiva weberiana, inevitavelmente nós vamos imprimir o nosso juízo de valor, né? Mas depois disso, né, a partir da escolha do objeto, do sujeito de conhecimento, do aspecto da realidade social no qual nós queremos estudar, é fundamental que a gente aplique um método racional, objetivo, na análise desse sujeito de conhecimento. Então, mesmo que a gente imprima na escolha do sujeito, né, elementos da subjetividade, o juízo do valor, né, a gente precisa. Daí, no caso do Weber, ele vai apresentar, né, a partir da sociologia compreensiva, isso, mas isso serve também para além da própria sociologia compreensiva. Ou seja, a gente precisa ter um esquema teórico, metódico, para explicar esse fenômeno, seja ele qual for. No caso do Weber é a sociologia compreensiva, vamos trazer aqui os elementos da sociologia compreensiva. Mas eu digo, esse eu considero essa lição weberiana como uma lição para nós, cientistas sociais, independente da nossa utilização ou não da sociologia compreensiva, entende? Gente, só aqui assim, como eu estou hoje com problemas técnicos aqui, só me deem um alô aí no microfone, que está tudo bem, que vocês estão. Tudo certo, Então, tá tudo bom. bem, professor. Tá tudo certo, professor. Tá tranquilo, professor. Não, tudo Né? certo. Então, uma coisa importante que ele vai trazer, o juízo de valor, ele, enfim, é diferente do conhecimento empírico, tá bom? Né? O juízo do valor não é o preconceito, por exemplo, né? Mas ele é uma opinião, uma posição de origem subjetiva, ou seja, é uma visão subjetivada da realidade. Qual que é a tarefa? A tarefa nossa, enquanto ciência social, é apresentar uma visão objetiva da realidade, né? É por isso que ele insiste na aplicação nesse segundo momento, no primeiro momento, escolha do sujeito. Enfim, se não dá para estudar tudo, então vamos escolher um aspecto da realidade para estudar. E o Weber faz isso até mesmo quando ele, por exemplo, na Ética Protestante, é uma explicação de como surgiu o capitalismo moderno. Mas ele mesmo diz, né, de forma muito modesta, olha, eu estou trazendo aqui uma análise parcial, né, de alguns aspectos. No final, o resultado que ele oferece, que ele diz que vai oferecer, é muito maior do que ele oferece na verdade, né? Eu sempre digo que essa é uma outra lição importante do Weber, porque muitas vezes a gente oferece nos nossos mestrados, TCCs, doutorados, né, uma proposta, né, complexa, abrangente, e o que a gente, na verdade, serve no final é muito menos do que a gente propôs. O Weber, ele faz o contrário. O Weber, ele é super modesto no que ele vai oferecer, né? Mas o resultado é sempre mais amplo. E né, vocês devem estar lendo a Ética Protestante, vocês vão ver que é um livro, né, a explicação da sociologia compreensiva sobre, enfim, o surgimento do mundo moderno e, na verdade, mais do que isso, né, o advento do capitalismo moderno, como o Weber vai chamar, né, considerando que na lógica do Weber, diferentemente do Marx, você tem outros tipos de capitalismo, e o que nós temos hoje no mundo contemporâneo é o capitalismo moderno, é diferente do comercial e de outros capitalismos que existiram historicamente. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Ele não desconsidera a presença do juízo do valor na análise do nosso sujeito. Ele vai dizer, o juízo de valor acaba sendo impresso principalmente na escolha desse aspecto da realidade, ou seja, de uma forma bem simples, né? Na perspectiva weberiana, aquilo que a gente estuda diz muito sobre nós. Às vezes é duro ouvir, né, isso, assim, porque o nosso sujeito de pesquisa ele reflete muito quem somos. Interessante, né?
Depois eu quero ouvi-lo sobre isso. Então, né, falando um pouquinho dessa neutralidade axiológica, ela passa então por esses dois momentos da construção, da explicação da realidade. O momento da escolha, onde você imprime o juízo de valor, e o momento da análise, onde você, enfim, aplica um método objetivo. Né? Como eu disse, o desafio é explicar objetivamente, né, uma realidade que é permeada de subjetividade, né, que o Weber identifica, por exemplo, no sentido da ação atribuído ao indivíduo com relação ao outro, como a gente viu bem já nas aulas anteriores. Professor, Pode falar, pode falar. pode fazer uma pergunta agora? Claro. Axiologia, o senhor tem uma definição, talvez, do próprio Weber ou de algum dicionário de filosofia que seja boa para o senhor passar para a gente, porque eu ainda tenho confusões quanto ao Então, tema. o Michel Louvi, nesse livro, ele tenta fazer isso. Né? Eu não sei se enfim, ele perpassa a própria lógica weberiana. Né? Mas, porque às vezes eu acho que, apesar de eu gostar muito do Louvi, o Louvi é uma referência para mim, ele é um dos autores que, do meu ponto de vista, confundem muito a ideia de neutralidade do Marx, desculpa, no Marx não existe neutralidade, né? Mas a ideia de neutralidade do Durkheim e do Weber. Né? A ideia da neutralidade axiológica, né, essa perspectiva da axiologia, ela passa muito por... Do meu ponto de vista, ela inclusive ela é contraditória, porque na minha interpretação do Weber, não há nem neutralidade. A partir do momento que o autor ele concebe, isso fica muito explícito aqui, né, nesse capítulo que vocês leram desse livro, ou até mesmo nessa versão, que é uma versão resumida, né, fica muito explícito que o Weber leva em consideração a presença do juízo de valor num primeiro momento da explicação da realidade, que é o momento da escolha da realidade a ser estudada. Então, do meu ponto de vista, não há nenhuma neutralidade de fato na concepção que nós temos pura, do meu ponto de vista, no positivismo. E essa perspectiva, então, da axiologia passa por um debate próprio da própria sociologia alemã com a sociologia francesa. Né? Um debate histórico de concepção, que passa por uma lógica filosófica de base diferenciada, né? No caso francês, kantiana, cartesiana, antes de kantiana, cartesiana, e no caso alemão, da sociologia compreensiva, weberiana, de Simmel também, né? A filosofia kantiana. Então, tudo isso é numa perspectiva de diferenciação mesmo. Né? E do meu ponto de vista, eu vou além. Daí aqui já é o Flávio, leitor de Weber. Não há neutralidade em Weber. Né? O que há é uma proposição, que eu concordo muito, né? De como interpretar a realidade. Eu concordo, mas eu também discordo em grande parte, porque eu concordo com essa perspectiva da aplicação do método, de se ter um método, né, indiferente se é o método do próprio Weber ou não, né, porque há de fato a presença do ponto de vista. Né. Então, nessa perspectiva, eu concordo muito com o Weber, mas eu discordo quando ele vai na interpretação dele, na concepção dele da estrutura, como uma estrutura infinita. Mas vejam bem, né, quando eu falo o Flávio, leitor de Weber, eu já numa experiência de produção de uma sociologia dialética compreensiva, ou seja, a minha sociologia, inevitavelmente, o meu esforço sempre é de aplicar, enfim, tanto Marx como Weber, na interpretação dos sujeitos de conhecimento que eu tenho, enfim, ao longo da minha carreira, né? Que é predominantemente focado na sociologia da cultura, mais incisivamente na religião. Né? Então, enfim, estou trazendo todos esses senões, porque aqui eu vou para além do próprio Weber. Né? Então, nessa perspectiva, né, uma questão importante que o Weber vai trazer é essa diferença, né? Enfim, o debate que ele começa fazendo, e vocês devem ter percebido nesse texto que vocês leram, que esse texto ele escreve quando ele assume a direção da revista, né? E ele vai propor, enquanto política para a revista, que a revista seja menos ensaística né, de certa forma, opinativa, e publique mais textos de análises da realidade objetivas. Né? O debate dele é esse. Então ele vai dizer, olha,
a gente quer uma revista agora, daqui para frente, que seja menos Guerreiro Ramos e mais Florestan Fernandes, né? Numa contradição, né? Mas aqui eu estou trazendo, na verdade, o exemplo brasileiro. Por que o exemplo brasileiro? Porque a gente tinha, né, no início da sociologia brasileira ali, a diferença de produção da sociologia paulista com a sociologia carioca, muito expresso na obra do Florestan Fernandes e do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos numa análise mais aberta, ensaística, e o Florestan Fernandes numa análise mais focada na aplicação de um método. No caso do Florestan, inicialmente, inclusive, era o positivismo. Né? E nessa perspectiva, o Weber está desejando, almejando, ao assumir a direção da revista, uma revista que publique menos textos ensaísticos e mais textos de análise objetiva da realidade, ou seja, de aplicação de método. Né? E é interessante, né, porque esse é um texto do início do século XX e parece uma coisa trivial, mas a Revista Brasileira de Ciências Sociais, vocês devem conhecer, uma das mais antigas da nossa área, talvez seja a revista mais importante hoje, talvez. Né? Ele é vinculado à Unpox, aliás, a gente tem Unpox hoje, né? Então eu vou tentar terminar a aula um pouco mais cedo para participar de uma atividade lá, eu não sei se vocês estão planejando participar da Unpox, mas a Unpox, enfim, começa hoje. E a Revista Brasileira de Ciências Sociais definiu esse ano que não vai mais publicar textos que sejam textos só de, como poderia dizer, o termo deles, porque o termo deles eu achei um pouco confuso, mas o que eles querem dizer é o seguinte: a Revista Brasileira de Ciências Sociais não vai publicar mais textos que não tenha trabalho de campo. Sabe aquele tipo, o estado da arte, uma análise mais teórica a partir de referências, um balanço, por exemplo, da literatura. Isso a Revista Brasileira de Ciências Sociais não, segundo, enfim, né, o informe recente deles, eles não publicam mais. Nem, inclusive, textos, por exemplo, que eu trabalho muito com textos assim, né? Eu faço trabalho de campo, mas acabo escrevendo também textos que eu trato de dados da realidade, mas a partir de formulações feitas por terceiros, não por mim. Então, por exemplo, eu pego dados do IBGE, dados do IPEA, dados, enfim, né? Então eu estudo catolicismo, dados lá das séries, que é um instituto católico, né, que faz pesquisa estatística sobre o catolicismo. Nem isso eles vão topar. Eles querem o quê? Eles querem trabalho de campo concreto. Então, enfim, eu vou escrever um texto sobre a Igreja Católica em Goiânia, enfim, não é só dados do IBGE que eu devo usar, mas tem que ter trabalho de campo meu, levantamento de dados de informação minha. Né? A Revista Brasileira de Ciências Sociais. Então, percebam, né, esse debate é um debate atual que ainda permeia, ainda no início do século XX, aqui no Brasil, os debates no campo das ciências sociais. Né? Então, uma revista, da importância dessa revista, como eu disse, talvez uma das mais importantes, ou a mais importante, definindo na sua linha editorial que não tem mais textos, assim, lato sensu, né, ensaísticos. Né? Então, enfim, essa é uma política importante, ou seja, uma revista de referência dizendo para o campo, né, sociólogos, né, antropólogos, cientistas políticos, né, porque é uma revista de ciências sociais. Né, então, olhando para a ciência social e falando, ciência social brasileira, quer publicar aqui, tem que ter qualidade, tem que ter campo. Né, tem que ter campo desenvolvido pelo seu grupo de pesquisa, né, pela sua pesquisa, pelo seu projeto. Né. Então, isso passa, não é exatamente o que o Weber está discutindo nesse capítulo que vocês leram, nesse texto que ele produziu para uma entrada dele na direção da revista, mas passa por essa lógica. Porque na lógica do Weber, eu volto aqui, né, para o texto do Weber, esses textos mais ensaísticos, eles vão, enfim, imprimir, de certa forma, continuar imprimindo, de certa forma, juízo de valor sobre aquela análise que está fazendo. Né? E como eu disse inicialmente, o Weber está propondo o quê? Esses dois momentos. O juízo de valor para o Weber serve aqui na escolha, mas a partir do momento que escolheu, você tem que aplicar o método. Então você, enfim, destitui. Alguns autores vão dizer que isso é impossível, né? A subjetividade vai se manter. E eu até concordo, né? A subjetividade se mantém porque nós não temos como separar. Né? Nós não somos seres objetivos e subjetivos separadamente. Nós somos objetivos e subjetivos, mas isso, do meu ponto de vista, está na própria lógica da perspectiva weberiana.
né? Por isso que eu concordo com as críticas, mas eu acho que não é, na verdade, nenhuma crítica ao Weber, porque na essência da própria sociologia compreensiva isso já está implícito. Mas o que o Weber tenta explicar é o exercício de aplicar o método, independente do resultado que ele vai ter, né? Então ele vai dizer prática sociopolítica, formação do juízo sobre seus problemas práticos. Então o Weber vai diferenciar isso de uma forma bem simples. Ele vai dizer, olha, é diferenciar entre aquilo que é e aquilo que deve ser. E muitas vezes o ensaio ele vai trazer aquilo que deve ser. E o que ele está propondo em termos de sociologia é apresentar aquilo que é. Eu não sei se isso fica evidente para vocês, né? Mas é mais ou menos assim. Ó. Vou dar um exemplo aqui da minha área, sociologia da religião. Não tem problema que um sociólogo da religião seja um judeu e que decida fazer uma análise sobre o Islã. Não tem problema nenhum. Mas, enfim, o problema é que se na análise dele sobre o Islã, ele, né, imprima nas constatações dele sobre o Islã, né, referências da sua cultura judaica. Né? É isso que o Weber está dizendo que nós não podemos, né, imprimir. É mais ou menos a ideia, e isso eu concordo demais também com o Weber, né, e daí na minha concepção, isso não é neutralidade na acepção weberiana, isso é a lógica de imprimir uma certa empatia sobre o sujeito do conhecimento. Ou seja, você não pode ser nem simpático ao sujeito do conhecimento, nem antipático. E a gente tem exemplos das duas modalidades no campo das ciências sociais. Vou dizer para vocês, aqui no programa de sociologia, eu já participei de bancas, né, de qualificação com doutorandos sendo super antipáticos ao seu sujeito de conhecimento, e isso distanciando ele de uma explicação mais, enfim, objetivada. Mas eu também já participei de bancas onde, enfim, o autor era muito simpático ao seu sujeito de conhecimento, também distanciando ele de uma análise crítica, né, do sujeito de conhecimento. Isso acontece muito, por exemplo, quando os autores vão querer estudar movimentos sociais, né? Eu conheço um monte de dissertação e tese sobre o MST, né, que, enfim, não colabora em nada com o MST, nem com o MST, muito menos com a compreensão do que é o MST. Por quê? Porque, enfim, é muito elogiosa, né, do seu sujeito de conhecimento e não vai a fundo na explicação. Então, do meu ponto de vista, essa perspectiva weberiana, ela exige da gente esse movimento de aproximação e distanciamento do sujeito. Então, como você imprime o seu juízo de valor na escolha de que você vai estudar, enfim, independente do seu posicionamento inicial, você tem que se distanciar ou se aproximar. E esse movimento ele tem que acontecer na pesquisa, né? Do meu ponto de vista. Né? Então é o que ele vai falar, né, no sentido de inserir a lógica da objetividade no processo de conhecimento após a seleção do que será estudado. Percebe? Né? Essa é uma definição do Weber. Né? Inserir a lógica da objetividade após a escolha. Então, enfim, eu não vejo neutralidade nisso. Né? Mas eu entendo que, enfim, nesse segundo momento, após a escolha, né, você aplica um método. Né? Então, por que ele está trabalhando com essa concepção também? Porque a ação do cientista é uma ação racional. Né? O ato de produzir conhecimento sociológico, antropológico, enfim, né? O ato, né, a ação do cientista é uma ação racional. E daí ele vai dizer, não só com relação a fins, mas também com relação, né, a próprios valores, né, que estão impressos na própria, enfim, na própria escolha do sujeito, né? Mas também a fins e meios, né, no sentido dos métodos, né? E aqui os fins não é na perspectiva radical desse primeiro tipo ideal de ação social, que é o fins com relação a objetivos econômicos, né? Aqui no caso é o objetivo de conhecimento, né, da realidade social no qual o cientista vai aplicar o seu conhecimento, né? Então ele vai dizer qual que é o papel da ciência nessa perspectiva, né? Então, né, nos termos do Weber, compreender as ideias e o seu sentido, né? Compreender as ideias e os seus sentidos. Então a gente volta lá para a acepção, né, trivial da obra dele, né, presente ali no comecinho
do Economia e Sociedade, né? O que é? Vamos pegar aqui. Já que está na mão o texto, né? Essa é uma das poucas vantagens do ensino remoto, né, gente? Mas eu sempre me perco, sempre acho que está na cabeça a página, né? Aquela coisa do tá na cabeça, daí na hora de procurar eu acabo esquecendo. Mas eu acho que aqui eu vou pular os prefácios e vou achar, né? Porque, enfim, isso é importante, né? O que é? Bem no comecinho aqui do capítulo 1, né? Dos conceitos sociológicos fundamentais, né? O que é, né? Significa, o que significa a sociologia? É a definição dele da sociologia, no caso aqui, né? Uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social. Então, o que é a sociologia? Compreender interpretativamente a ação social. E assim explicá-la causalmente, né? Enfim, é um sociólogo da perspectiva da causalidade, né? Também da comparação, da classificação, né? Em seu curso e em seus efeitos. Né? Então, enfim, a gente volta de novo, né? E daí ele vai falar do sentido da ação, né? Entender o sentido da ação, e daí ele vai dizer lá no comecinho do Fundamentos Metodológicos, sentido é o sentido subjetivamente visado, né? O sentido subjetivamente visado, né? Que deixa explicitado, né? Essa concepção de um contexto social que deve ser explicado objetivamente, mas que é permeado de subjetividade, né? Então, fazer ciência, né, é produzir uma explicação da realidade sem a emissão do juízo de valor. Não é? Por isso que, às vezes, esse texto confunde, porque, na verdade, o juízo de valor já foi emitido na escolha do sujeito. Né? Mas o que ele quer dizer aqui com sem emissão do juízo de valor é, após essa escolha, aplica o método. Né? Por quê? Para evitar, né, porque ele está chamando aqui de cosmos-visões, e aqui ele é bem duro, não é, com a perspectiva da sociologia que parte da estrutura, Durkheim e Marx, por exemplo, porque ele vai dizer que a cosmovisão, como para ele a estrutura é infinita, quem apresenta uma estrutura finita, vamos dizer assim, na linguagem weberiana, né, gente? Como Marx e Durkheim, por exemplo, na verdade está emitindo opinião pessoal, né? Na verdade, está produzindo uma cosmovisão pessoal da realidade. Né? E isso, na concepção dele, causa problema. Né? Então, essa crítica que ele faz, por exemplo, ao positivismo, né? Ele faz, inclusive, negando a ideia da verdade absoluta. Esse livro do Lovi, eu tenho estudado com um grupo, né, de colegas que, enfim, estudaram com o Lovi na França em algum momento da sua trajetória de formação. E a gente agora está lendo esse livro aqui, né? Que é um livro conhecido, chama As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, né? Marxismo e Positivismo na Sociologia do Conhecimento, né? Mas é interessante, porque o subtítulo não reflete o livro, porque o livro fala de Marx, Durkheim e Weber, né? Aliás, daria para dar um curso inteiro de Sociologia do Conhecimento só com esse livro. E daí, é interessante, né? Eu trouxe esse livro, porque o título original desse livro, que é um livro que foi produzido em francês, né, nos anos 80, na verdade foi publicado em 85, né? A tradução, vou traduzir aqui, não vou falar em francês porque não faz sentido, né? Mas a tradução, enfim, eles não traduziram o título, eles pensaram outro título. Mas se eles fossem traduzir o título em português, seria Paisagens da Verdade. O livro do Lovi chama Paisagens da Verdade. E eu acho que deveria ser, apesar que esse título aqui ficou famoso, né? Esse das Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. Mas Paisagens da Verdade eu acho fantástico. Por quê? Porque, enfim, o Lovi, inclusive no final aqui, né? Ele traz uma explicação muito interessante e crítica ao positivismo que, do meu ponto de vista, reflete a própria influência do Weber na obra do Lovi. Eu vejo muita influência do Weber na obra do Lovi, apesar do Lovi ser considerado como um autor marxiano, né? Mas eu, enfim, vejo o Lovi hoje, né, considerando o conjunto da sua obra, como enfim, da linha ali do Merleau-Ponty, por exemplo, que é esse marxismo weberiano, esse weberianismo marxista, enfim, né? Mas daí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, a gente tem que... Qual que é a diferença do positivismo, né, por aquilo que eu concebo, o Lovi falando. Isso está muito próximo do que o Weber está trazendo aqui.
A diferença é que, para mim, a explicação da realidade não é um retrato como é para o Durkheim, né? O fato social é algo dado, você descreve. Então, o que é a realidade na perspectiva do Durkheim? É um retrato. E o Lovi, ele vai dizer, não, não é um retrato. Né? A realidade é, no máximo, a realidade explicada pelo cientista social é, no máximo, uma pintura. Por isso que ele vai usar o termo paisagens. Né? E eu acho que seria muito legal se tivesse traduzido como paisagem da verdade. Ou seja, o retrato você tirou, ele não está ali. Né? Agora, a pintura, né, a produção de um quadro, né, ela passa pela formulação da ótica, né, e da visão de mundo do próprio pintor. Né? Ele não, enfim, o pintor nunca pinta de fato aquela realidade, mas ele interpreta, ele expressa aquela realidade no seu quadro. Né? Então, a perspectiva do Weber, né, de apresentar uma interpretação da realidade passa por essa lógica, ou seja, é uma paisagem, né, pintada por enfim, né, por um artista plástico. Né? Então, a concepção de olhar dele sobre a realidade está, né, impresso nessa lógica. Diferentemente da ideia do retrato. O retrato é uma foto, ponto. Né? Tá dado. Bem, nessa perspectiva do infinito, né, ele vai fazer também esse debate agência-estrutura, né, que é um debate primordial, como eu já falei para vocês, da sociologia contemporânea. Provavelmente vocês, quem foi meu aluno em Sociologia 4, aqui no curso, viu isso muito bem comigo, e provavelmente vocês irão ver isso também na Sociologia Contemporânea. É claro que isso depende muito de quem vai oferecer, mas esse é um tema central da Sociologia Contemporânea. É esse debate agência-estrutura. Bourdieu produz uma teoria, né, para estabelecer o diálogo agência-estrutura. O Norbert Elias produz uma teoria para estabelecer essa relação, enfim. Né? Então, todos esses autores, né, enfim, o Giddens, né, o Goffman, né, a Escola de Chicago em geral, a Escola de Frankfurt, são autores, né, e escolas contemporâneas que vão fazer o debate agência-estrutura. Né? E o Weber é um crítico, né, dessa perspectiva da ciência a partir da estrutura, né, do que ele está chamando de cosmos-visões, que muitas vezes se tornam, né, não é que é somente isso, mas muitas vezes na lógica do Weber se tornam cosmos-visões pessoais. Por quê? Porque na concepção dele, no jeito dele olhar a realidade, ele vai olhar a realidade e vai dizer, não dá para ter uma cosmovisão porque ela não existe, ela é infinita. Então, se alguém constrói ela, é uma cosmovisão muito particular, muito pessoal, né? Na concepção do Weber. Né? Então, ele vai trazer a ideia de que o conhecimento tem que ser comprovado na realidade empírica. Né? Então, isso remete de novo à nota da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Né? O que é a Revista Brasileira? O que é trabalho de campo? Né? É um pouco dessa concepção, né? Comprovar na realidade empírica aquilo que você está trazendo. Né? E o Weber vai estabelecer essa oposição entre o que ele vai chamar de conhecer e julgar. Ele vai dizer, há uma diferença entre conhecer e julgar. Né? Como que eu conheço a realidade? Aplicando um método sobre ela. Como que eu julgo a realidade? Trazendo para a concepção, mesmo que eu traga dados da realidade, mas eu também trago os meus juízos de valor, as minhas cosmosvisões particulares. Né? Então é o grande desafio que o Weber vai trazer nessa lógica da interpretação da realidade. Essa produção, né, de uma interpretação. Então não é a verdade absoluta, mas como diria o Lovi, é uma paisagem da verdade, né? Ou no plural, né? Porque na verdade o título no plural é Paisagens da Verdade, né? No plural, ou seja, uma forma, né? Uma interpretação, uma explicação das possíveis sobre a realidade, né? Uma explicação das possíveis, uma explicação objetiva da realidade, né? Que é permeada de subjetividade. Então esse é um pouco o debate, né? Enfim. E qual que é o sujeito de conhecimento? A sociedade, né? E ele vai analisar essa sociedade conceituando essa sociedade, né, subjetivamente. Então, percebe também o paradoxo aqui, né? Porque é uma explicação objetiva, mas que não desconsidera a subjetividade. É por isso que eu tenho dificuldade de pensar, enfim, essa neutralidade, né,
nua e crua em Weber, porque ela não, na minha interpretação, na minha leitura, ela não está presente, né? Porque ele está o tempo todo, enfim, como eu digo já nas aulas anteriores, ele está o tempo todo fazendo afirmações, mas em seguida, logo em seguida, né, trazendo os poréns, os senões, né? E então, enfim, né, essa análise, já que não dá para ser feita a partir da estrutura, porque ela é infinita, ela é feita a partir da estratégia da ação do indivíduo, né? Mas não do indivíduo unitariamente, mas do indivíduo em sociedade. Nós estamos falando aqui de ação social, né? E o que é, então, esse social? Esse social é esse... Né, por que ele é, enfim, é impossível de ser compreendido na sua totalidade? Porque ele é infinito, ele é desordenado, ele é um emaranhado de fenômenos sem ordenação, né? Ele é infinito também porque ele não constitui uma totalidade acabada. Então, como eu disse, há uma negação da noção de total, né, de totalidade, assim como a gente vê no Marx, assim como a gente vê no Durkheim, né? Por isso que alguns autores tem dificuldade de entender, por exemplo, essas abordagens, né, que já tem antes do Merleau-Ponty, mas o Michel Merleau-Ponty talvez seja o primeiro sistematizador que vai articular, né, Marx e Weber, né? Você tem na Unicamp, por exemplo, vários professores que fazem isso, né? A gente teve vários autores importantes no Brasil de origem marxiana que fizeram isso, como o próprio Maurício Trachtenberg, né? O Florestan, né, quando ele começa a romper com o positivismo, né, com o funcionalismo, ele faz de forma incipiente, né, esse movimento, né? E para mim, enfim, o autor brasileiro, franco-brasileiro, que melhor faz isso é o Michel Louvi hoje. Aliás, tem um livro dele chamado Jaula de Aço, que é um debate, né, um debate talvez mais avançado sobre essa discussão, né, que é esse livro aqui. É um livro que eu recomendo muito, né, para vocês, quem quiser conhecer mais, né, que chama La Cage d'Acier, né, A Jaula de Aço, né. Marx, na verdade, o subtítulo do livro é bem interessante, porque o subtítulo é Max Weber e o marxismo weberiano. Então o foco dele é no Weber, né? Estamos falando de um autor considerado um autor marxista, né? Então, nessa perspectiva, só é possível compreender o mundo parcialmente, né, selecionando aspectos desse mundo para estudá-lo, né? Eu vi que tem algumas questões aqui do chat, não sei se são perguntas, eu só vou dar uma olhada aqui, né? Então, na verdade é outra concepção, né? Seja do Marx ou do Durkheim, Thiago, é outra concepção no sentido do que é a estrutura, né? Entre aspas, em Marx e Durkheim, você tem uma estrutura total. Né? A gente poderia chamar na acepção weberiana de finita, nessa perspectiva de que você tem uma totalidade, uma concepção de totalidade. Para o Durkheim, essa totalidade é concebida na lógica de uma sociedade científico-industrial, e para o Marx é o capitalismo, né? Mas o Weber, quando ele vai tratar da modernidade, por exemplo, do capitalismo moderno, ele não vai conceber essa finitude, essa totalidade. Ele nega essa totalidade. E ele constrói uma concepção de interpretação que não tem como ponto de partida essa totalidade, essa estrutura, e sim a ação social do indivíduo. Então ele vai para o outro caminho, né? Um caminho diferente do que o Marx e o Durkheim trazem. E nesse sentido também concepções diferenciadas, né, da própria ideia de estrutura. Não sei se era bem isso que você queria saber. O Lucas traz aqui uma definição de axiologia, né, do dicionário online, do Google, tá certo. O que mais aqui? Acho que é isso, né? Alguém tem alguma questão? Eu posso seguir? Professor, eu tenho. Pode falar. Podemos dizer que a subjetividade na teoria do Weber, ela tem essa importância assim, maior só na escolha do sujeito de conhecimento, aí depois quando é definido, aí que entra a objetividade para definir o norte dessa pesquisa. Então, podemos dizer que a objetividade ela é mais importante só no começo? Ou ainda está essa diálogo entre as duas? A subjetividade, você está falando? É. Então, como eu falei para você, no texto, por exemplo, de hoje, que nós lemos, né,
ele deixa bem explícito esses dois momentos, né? O momento onde a gente imprime o juízo de valor para fazer a escolha do sujeito, do conhecimento, do aspecto da realidade que vai ser estudado, e um segundo momento onde a gente aplica o método. Mas na própria concepção metodológica da sociologia compreensiva, a gente tem o elemento da subjetividade presente. O Weber não desconsidera essa realidade social permeada de subjetividade. Mas qual que é o esforço, Rafael? O esforço é de aplicar o método para trazer uma explicação objetiva da realidade. Então, é o esforço, por exemplo, que o Durkheim faz, que o Weber faz, né, quando ele constrói a ferramenta tipo ideal. Sim. Né? A ferramenta tipo ideal é esse esforço dele apresentar uma interpretação, né, objetiva da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele diz isso não é a realidade. Isso é uma classificação, às vezes exagerada da própria realidade. Né? É uma separação, né, de aspectos que, na realidade, estão emaranhados. Né? Nessa perspectiva dele aqui né, eu vou voltar aqui ao termo do social, desse infinito desordenado, emaranhado, né, sem ordenação. Então, o tipo ideal também, quando ele classifica, ele trabalha na lógica, ele é construído na lógica da causalidade, dos múltiplos efeitos, das múltiplas causas. Quando ele é estabelecido numa lógica da comparação, por exemplo, das afinidades, né, que são eleitas, né, e são, na verdade, que são eletivas, né, entre duas estruturas ou duas particularidades culturais diferenciadas. Ele faz tudo nessa perspectiva de apresentar objetivamente a realidade, mas que é permeada de subjetividade. Subjetividade. Então não tem um limite entre a subjetividade e a objetividade, né? Não, mas tem esse esforço do método, principalmente aqui que nós estamos falando da metodologia compreensiva, de apresentar uma interpretação, de uma classificação, uma comparação. O Weber fazia muito isso, né? Entendi. Olha, vai ficar. Eu trouxe, por isso que eu trouxe aqui também o tema das esferas e dos estratos, porque a gente aplica isso, daí fica mais palatável, porque eu estou ainda muito na dimensão metafísica aqui, né? Na dimensão teórica pura. Mas os próximos temas, eles, de certa forma, aplicam isso, viu, gente? Eu vou entrar aqui e falar um pouquinho de algumas coisas que eu já falei nas aulas anteriores da Sociedade Moderna para recuperar algumas coisas que são importantes para a gente avançar. Né? Então, modernidade. Né? Qual que é o advento da modernidade? O que explica o advento da modernidade para o Weber? A gente viu isso lá no comecinho. Né? É o fenômeno da racionalidade. Muito expresso na burocracia. A gente viu isso, certo? Né? O capitalismo, então, é também expressão dessa modernização. O que ele está chamando de capitalismo moderno, tá, gente? Né? É a forma de racionalização do homem moderno, do sujeito moderno, né? Fundada predominantemente na ação racional, mas não só, né? Não somente. Né? E daí, como que ele explica isso? Daí, assim, né, esses outros dois momentos que eu trouxe rapidamente aqui, a gente já conversou. Mas qual que é o conceito chave para explicar essa racionalidade, para explicar o advento da modernidade? É o conceito de desencantamento do mundo. Que eu estou trazendo aqui hoje, né, para a aula de hoje, porque na semana que vem nós vamos ver esse conceito aplicado no livro, mas ele aparece de soslaio no livro, né? Então eu já vou trazer ele aqui para ajudar vocês, né, a lerem de uma forma mais consequente o texto para a semana que vem, né? Que eu vou pensar na perspectiva, né, como o meu campo prioritário é o campo dos estudos da religião, né? Mas isso serve também para entender as outras esferas, eu vou explicar na perspectiva, né, da tríade de racionalização, desencantamento e secularização. Né? Sendo que o desencantamento do mundo, ou desencantamento, porque na obra do Weber aparece ora desencantamento do mundo, né? Esse conceito ele é central para entender esse advento da modernidade, tá bom, gente? Bem, tem uma frase minha de um livro que eu publiquei em 2011, onde eu vou explicar um pouco isso, né? E basicamente o que o conceito significa, né? O conceito significa, de um ponto de vista bem literal, né, desmagificação. Né? Se você pegar aí o termo em alemão e colocar no Google Tradutor, não, eu não gosto do Google Tradutor, achei ele meio, enfim, suspeito, mas pegar um tradutor melhor aí, mais acadêmico,
você vai ver alguma coisa que pareça com, né, sem magia, né? Ou, aportuguesando, desmagificação. Né? O que é desmagificação? Eliminar a magia da cultura e do pensamento ocidental. Então, o Weber ele vai deixar isso bem explicado no livro, por exemplo, da semana que vem, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? O que possibilitou o advento do mundo moderno foi, né, o advento da racionalidade, que se concretiza na estrutura de burocratização das instituições. Uma burocratização que já havia antes, mas que ela, né, é racionalizada, ela é na perspectiva daquilo que nós vimos na aula anterior, né, na perspectiva de uma dominação legal. Né? Levando em consideração, por exemplo, um livro importante do Perucci, quem foi meu aluno na disciplina de Religião e Sociedade leu, né? O Rafael leu, o Fábio leu, quem mais que leu esse livro? O Desencantamento do Mundo. Isso aqui é livre docência do Flávio Perucci, né? Lá na USP, nos anos 2000, ele foi fazer a defesa dele do que a gente chamaria aqui nas universidades federais de banca de professor titular, né? Mas nas estaduais é livre docência, é a mesma coisa, né? Seria o topo da carreira. Ele escreveu uma pesquisa, ele foi procurar onde na obra do Weber, o Weber trata de desencantamento do mundo, né? E ele, enfim, eu acho interessante porque ele colabora muito, ele é um leitor assíduo do Weber, e é um leitor fiel à perspectiva weberiana, não significa que ele acerte sempre, né? Na verdade, a gente tem no Brasil 3 nomes que eu considero assim que são 3 nomes importantes na interpretação do Weber. O Perucci, o Gabriel Kohn e o Carlos Sell. Né? O Perucci já morreu recentemente, mas os outros 2 estão vivos ainda. E há diferenças entre eles. Mas eu gosto dos 3 porque os 3 fazem uma interpretação bem fiel da obra. Então eles procuram trazer explicações da obra dentro da própria ótica do Weber, sem ir para além. Que não é, por exemplo, um exercício que eu faço e não me interessa. Né? Meu exercício é de tentar encontrar elementos da obra, principalmente weberiana e marxiana, não a partir das constatações desses autores, mas a partir do percurso que eles fazem para chegar a essa constatação e ver o que desse percurso ainda me ajuda a entender o Brasil, a América Latina. Né? Eu me filio a uma perspectiva de ciência social mais preocupada com, enfim, a interpretação da realidade do que, enfim, uma arqueologia do pensamento. Né? Não que não seja importante, eu acho que tudo é importante. Né? Se todo mundo fizer a mesma coisa nas ciências sociais, não, enfim, né? Perde a graça. Né? Ainda bem que cada um faz de um jeito, de uma maneira diferente. Né? Mas o Perucci, então, eu trago um pouco hoje, né? E também algumas interpretações minhas nessa perspectiva, apesar de não ser o meu exercício principal, mas para a atividade didática isso é importante. E como eu falei para vocês, eu tentei fazer um esforço aqui, desde o Marx, passando pelo Durkheim, agora do Marco, do Weber, né? De ser, de certa forma, um defensor da obra. Né? No que sentido? Né? De dizer, enfim, o ponto de vista do autor, né? Para que vocês reflitam né, e questionem, enfim, perguntem, né? Apliquem nas suas pesquisas. Né? Mas o Perucci, e eu concordo muito com ele, porque eu vejo isso também na obra do Weber, pode talvez, inclusive, influenciado pelo Perucci, enfim, 2 momentos concomitantes dessa definição de desencantamento do mundo. Né? Que, na verdade, do meu ponto de vista, é uma tese de livre docência, mas ele, na verdade, ele reescreve as entrelinhas da obra. Né? Porque isso que está aqui nesse livro, é só você ler predominantemente no ensaio de sociologia o capítulo 6, capítulo 8, basicamente estão nas entrelinhas do capítulo 8, a tese do Perucci. Mas enfim, está gravado, daqui a pouco vai pegar, eu vou passar lá para os meus amigos que gostam do Perucci e vão reclamar de mim, mas isso é bom porque a gente tem que debater, né? Mas de toda forma, então eu trago ele também, né? Claro, para citá-lo, para não desconsiderar a importância dele, mas isso está na obra do Weber, né? Que é o quê? 2 momentos da definição, da interpretação do que é desencantamento do mundo. Né?
um momento mais ligado à religião e outro momento mais ligado à ciência. Né? Eu disse que está nas entrelinhas, porque na hora que o Weber vai tratar das esferas sociais, né, aqui no ensaio de sociologia, por exemplo, né, nessa versão brasileira nossa, isso está nas entrelinhas da concepção dele, que é o quê? Né? O desencantamento do mundo é feito pela religião, mas também pela própria ciência, nesse processo de racionalização, né, do mundo, né, de advento da modernidade. Né? O sentido, né, primeiro, né, que não é separado, hein? Já falei, é concomitante, é a mesma coisa, né? Mas aqui o próprio Beruti faz esse exercício weberiano do tipo ideal, né? O tipo ideal da explicação do próprio tipo ideal, que é o desencantamento do mundo, né, enquanto conceito weberiano, né? O sentido do desencantamento feito pela religião, né, e daqui a pouco eu vou exemplificar isso nas esferas, porque eu estou trazendo aqui o Perucci, mas eu vou daqui a pouco trazer o Weber, as entrelinhas do Weber, né, como eu falei para vocês. Esse sentido que ele vai chamar de estrito, mas seria o desencantamento do mundo promovido pela religião, porque no Weber isso fica evidente, a racionalização começa dentro da própria esfera religiosa, e é por isso que você tem a racionalização das outras esferas sociais, né? E ética protestante está explícito isso também, né? Vocês vão ver na leitura que vocês estão fazendo. Esse sentido que o Perucci vai chamar de estrito é o sentido, enfim, né, do desencantamento pela religião, né? Que refere-se principalmente ao mundo da magia, né? Da retirada dos elementos mágico-religiosos da própria dimensão religiosa. Então, antes de retirar da cultura, retira da religião, mesmo porque religião e cultura muitas vezes estão muito imbricadas na realidade social. Né? Vai me dizer que a cultura brasileira não está permeada de cristianismo, né? Seja católico ou evangélico. Né? Então, essa retirada da magia possibilita a racionalização e consequente intelectualização da própria religião. Né? Em termos de intelectualização, o próprio Weber desenvolve isso muito bem no penúltimo capítulo do Economia e Sociedade, volume 1, né? E o Bourdieu também, né, quando ele vai pensar o campo religioso. Né? Então, o Perucci vai escrever no livro dele, né, se despojar ao máximo do caráter puramente mágico ou sacramental dos meios da graça. Isso fica muito evidente lá no Weber, na análise que ele faz do protestantismo, enfim, do calvinismo, né? Por exemplo. Então você tem uma racionalização da religião, né? Eu coloco lá no meu livro 2011, o desencantamento do mundo pela religião consiste na desvalorização dos meios mágicos de salvação, que depreciaram o trabalho cotidiano do profissional religioso, né? Na perspectiva desse elemento, né, magificado, né, na ótica da magificação. Né. Portanto, vitória do profeta e principalmente do sacerdote em detrimento do mago, do feiticeiro, né, do manipulador da magia. Né. Triunfo da racionalização religiosa. Né. Então, é a ideia do ascetismo intramundano, que vocês vão ver muito bem descrito pelo Weber, nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas tem também o segundo momento, que não é separado, né? Não é exatamente o segundo momento, mas né, um outro aspecto, uma outra vertente, uma outra face desse desencantamento do mundo, que é o desencantamento do mundo promovido pela ciência, que o Perucci vai chamar de expandido, sentido expandido. Né? Esse é um termo perutiano, até coloquei sublinhado aqui. Né? Ele fala estrito e expandido, isso é coisa do Perucci. Né? Isso é a contribuição dele. Né? Que é o quê? É o processo da exclusão da religião pela ciência, né, e, consequentemente, da perda de sentido do mundo. Né? Por quê? Porque no momento em que nós temos uma sociedade predominantemente pautada pela escolha racional, em detrimento da escolha religiosa, né, você tem um contexto onde, enfim, a religião não é mais a definidora predominante da política, da economia, da estética, da interpretação intelectual, né, da própria esfera erótica. Né? Você possibilita que essas esferas sociais, né, se delimitem por elas mesmas. Né?
Então, de certa forma, a religião passa a ser alçada pela ciência para o campo da irracionalidade. Qual que é o problema disso, gente? O problema disso é quando a ciência, entre aspas, substitui a religião na explicação do mundo, e daí nós podemos até fazer um debate sobre o Brasil, vocês vão falar, não, mas o Brasil com esse pentecostalismo, com esse carismatismo, é permeado de religiões mágicas. Concordo, mas religiões altamente racionalizadas. Né? Religião mágica mesmo é, enfim, é o terreiro de candomblé, de umbanda, né? Que não se envolve com a política, que não faz, enfim, acordos de crescimento econômico e financeiro, que não faz conta, né? Que não calcula, né? Mágico mesmo é o pessoal lá do tambor de mina, né, em São Luís do Maranhão, que está acabando, né, né, que não racionalizou nenhum passo a mais no sentido de tentar pelo menos se manter. Né? Mas enfim, a gente pode depois pensar sobre isso. Né? Mas qual o problema, gente? O problema é quando a ciência assume esse papel de explicar a realidade, ela tira o sentido da realidade, porque a ciência ela não é composta de explicação acompanhada daquilo que a religião tem, que é o quê? É o que o Weber chamaria de uma teodiceia, ou o Bourdieu chama de uma sócio-odiceia, ou seja, uma cosmovisão de mundo que dá sentido para a sua existência. Veja bem, uma coisa é eu falar para você, olha, fulano, você é imagem e semelhança de um ser superior, de um ser que criou todo mundo. Né? Outra coisa é vir a ciência e falar, olha, tem algumas hipóteses sobre o surgimento do mundo, uma delas é o Big Bang, né? E tem, enfim, a teoria da evolução das espécies. Então nós viemos da ameba, somos descendentes diretos do macaco. Percebe a diferença? Né? Outra coisa, com essa teodiceia ou essa sócio-odiceia que a religião oferece ao explicar o mundo, ela dá um sentido de onde você veio e para onde você vai. Então, enfim, tem o céu, né, tem, enfim, né, tem uma coisa para depois. A ciência não, a ciência ela já, enfim, ela desnuda da onde você veio como hipótese, né? E ela, enfim, acabou. Como diria meu professor de sociologia do trabalho na graduação, o José Flávio Berteiro, morreu, acabou, né? Na verdade, não acabou, porque você vai virar adubo para a Terra que vai possibilitar o surgimento de outros seres, né? Mas é isso, sua existência, né, chegou ao fim. Né? Então percebe que isso tira o sentido, né, da existência humana. Né? A ciência não explica a realidade, né, com essa cosmovisão, essa teodiceia, essa sociodiceia que a religião oferece. Né? Então a ciência ela busca substituir a religião na sociedade. Né? Há uma desconstrução do cosmos de sentido religioso e a impossibilidade de substituição desse cosmos, né, produzindo a perda de sentido. Eu vou dizer lá no meu texto, né, enquanto a religião desencanta o mundo, que é a desmagificação, ordenando-o sobre um sentido que unifica, é só pegar o caso do calvinismo lá no Weber, a ciência produz um desencantamento que estilhaça esse sentido unitário. Né? Enfim, a ciência nos deixa à deriva. Né? Isso é um fato. Então, eu reforçar essa perspectiva histórico-desenvolvimental que eu tenho trazido desde a primeira aula. No Weber, o conceito não está definido, ele vai sendo apresentado na medida em que ele é aplicado, e a própria definição passa pela utilização de elementos da própria realidade social e histórica. Né? E daí o Perucci, nessa perspectiva, vai dizer o seguinte, né? Esses dois momentos são coexistentes, coetâneos, concomitantes e não sucessivos. Né? Aqui ele, com certeza, usou isso aqui, ó, que eu adoro, que eu uso muito também. Né? Usou o dicionário de sinônimos. Né? Aliás, tem um desse, viu? Super bom. Né? Na hora de escrever. Com certeza, ele usou e abusou do dicionário de sinônimos. Né? Ou seja, os dois usos são simultâneos e estão intercalados na obra de Weber, sendo considerado, portanto, um conceito histórico desenvolvimental. É dessa passagem, por exemplo, né, que eu trabalho essa ideia. Então, eu vou entrar agora na discussão das esferas sociais, né, que ajuda a entender melhor todo esse movimento, né, e depois vou falar um pouquinho, se vocês estiverem com paciência ainda, da estratificação, que é um outro exemplo mais
aplicável dessa perspectiva weberiana, né? Da classificação, da comparação, né? da análise multicausal, né? E principalmente dessa perspectiva do ponto de vista da ação social, da interpretação, né? Objetiva de uma realidade permeada de subjetividade. Então, as esferas sociais, né? Peraí. Isso, né? Então, advento da ciência determinada da religião, né? Você tem a racionalização cultural do Ocidente, né? Isso vai produzir uma certa autonomia, essa autonomia relativa, como eu já disse, já falei em alguns momentos, né? Não significa, como, enfim, alguns autores nos anos 70, por exemplo, isso já caiu há muito tempo, chamavam de fim da religião, né? Então a religião tende a chegar ao fim no mundo moderno. Não é assim, e já no Weber não era assim, né? Então foram leituras que eu brinco, né? Foram leituras do Weber que não chegou ao fim da frase, né? Porque o Weber ele diz uma coisa, mas se você não for até o final, você não vai entender exatamente do que é. Então o Weber, por exemplo, ele vai falar, né, da autonomia das esferas sociais com relação à esfera religiosa, mas ele vai depois colocar um senão lá na frente, né? Ou seja, a autonomia existe, mas ela é relativa, né? Então quem defendeu a tese dura da secularização, por exemplo, não entendeu, né, a segunda parte, não leu a segunda parte da explicação, né? Então você tem a própria institucionalização de diferentes ordens da vida social, né? No mundo moderno, as esferas com essa autonomia relativa, ela passa a se justificar por si mesma, né? A dominação religiosa, ela deixa de existir de forma predominante, mas ela não deixa de existir, entende, gente? Porque às vezes o pessoal lê o Weber e fala, não, mas o Weber está, enfim, tá completamente equivocado, veja a religião. Não, mas ele já está dizendo. Mas a religião, ela não define, enfim, ela interfere na política, mas ela não pauta a política, né? Por quê? Porque as esferas sociais passaram a construir as suas próprias leis. Do ponto de vista econômico, o capitalismo, do ponto de vista político, a democracia, né? Então não é mais, enfim, uma teocracia, né? É uma democracia, por mais problemática que seja, né, de eleição de representantes, né? Então não passa mais pela eleição de Deus, né? Aquele que indicou um rei, né? Enfim, né? A própria esfera estética, né? Que não é mais focada na religião e sim na crítica da religião. É só você visitar um museu aí virtualmente que você vai ver que o que predomina hoje nos museus em geral as artes do século XX, por exemplo, são artes, né, de crítica ao religioso, né, muitas vezes de críticas ácidas ao religioso. A própria esfera erótica, né, enfim, né, o advento do amor sexual, do prazer, né, como eu brinco às vezes, né, a ideia do corpo como playground, né, a esfera intelectual, o predomínio da ciência, né, por conta desse processo de relativização, né, de autonomização relativa da influência religiosa. Não significa que a religião não atue aqui no intelectual, no erótico, no estético, no político, no econômico. Ela continua tensionando. Por exemplo, hoje o grande debate no Brasil hoje é o debate em torno da democracia e da presença dos atores, né, desses novos atores religiosos na política brasileira e latino-americana. Estou falando aqui de quem? Né, das bancadas evangélicas, né, nos parlamentos, né, no estado, no município. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, o vereador mais eleito, mais bem votado, né, esse ano é um vereador da Igreja Universal, pastor. O segundo vereador é um pastor da Igreja Assembleia de Deus. O vice-prefeito eleito é pastor da Igreja Universal, entende? Então, está presente ali, né? Mas não determina a lógica, né? A gente vive ainda sobre a égide de uma democracia. Temos que lutar para mantê-la, ela é frágil, ela tem um monte de problema, né? Ela é muitas vezes aparente, né? Mas ainda é uma democracia, né? E para fechar, eu vou falar um pouquinho da estratificação rapidamente, né? Também trazendo exemplos dessa coisa mais teórica que eu trouxe do Weber, né? Então, a estratificação é um bom exemplo para explicar o Weber, para entender como ele pensa, né? Principalmente porque na nossa perspectiva, na nossa cabeça, a formulação mais definidora que nós temos
de grupos sociais é a ideia de classe, do Marx, né? E daí o Weber faz uma perspectiva diferenciada aqui, né? Porque no Marx você tem duas classes antagônicas, por exemplo, no capitalismo, né? Uma explorando a outra, né? E a outra sendo explorada, né? No Weber, ele vai trazer outra explicação das diferenças sociais, né? No que ele vai chamar de estratificação social, né? Qual é a concepção, então? Primeiro, né? Processo de hierarquização em escalas superiores e inferiores, de grupos sociais, né? Que passa por uma ideia de distribuição desigual de direitos e obrigações no contexto social. E também passa pela lógica de uma hierarquização de valores, entende? Só que na lógica da multicausalidade, o Weber vai definir uma série de critérios para pensar estratos. Então o extrato não é fixo. Classe em Marx é fixo, burguesia, proletariado. A burguesia mantém os meios de produção, né, no sistema produtivo, e o proletariado é explorado porque só tem a força de trabalho. Fechou, é isso. Né? Eu concordo muito com essa perspectiva do Marx, tá? Mas o Weber ele vai trazer uma outra lógica, que é a lógica mais utilizada, por exemplo, nas pesquisas que nós temos aqui no Brasil e em outros lugares. Né? Porque ele vai dizer, não tem uma única maneira. A diferença social ela é multicausal, há múltiplos fatores. Então a gente tem que pensar critérios. Né? Quanto mais critérios eu somar, mais completa será a minha explicação das diferenças sociais naquele contexto. Mas quais são os critérios? Então você tem, né? Nível de renda é um critério importante. Origem da renda é um critério importante. A riqueza, né? Então, enfim, é a questão da herança, né? A educação, o tipo de educação, né? O prestígio da ocupação, né? Onde você mora, enfim, qual é a sua área residencial, a questão étnico-racial, o status. Ou seja, tem uma série de critérios objetivos e subjetivos que vão definir a estratificação. Então é muito comum você pegar pesquisas que vão colocar, estratificar o Brasil em nível de renda. Então, quem tem até 2 salários mínimos é mais pobre no Brasil. Tanto é que teve uma polêmica engraçada em São Paulo nas eleições, porque o Boulos estava numa entrevista e alguém perguntou para ele, Boulos, você só fala de pobre, só tem proposta para pobre. Eu quero saber qual é a sua proposta para quem ganha a partir de 2 mil salários. De 2 mil reais, desculpa, 2 salários mínimos. Né? Então, enfim, né, a própria concepção, né, dos critérios. Então, quanto mais critérios, mais completo fica. Mas a gente tem pesquisas que vão pensar alguns critérios apenas. Então, os critérios mais utilizados é não só a renda, né, e a origem, mas também o local de residência, enfim. Né? Então, você vai completando as informações para construir a estratificação. Né? Então, na lógica weberiana, você tem mobilidade. Né? Porque a própria referência ela não é fixa, né, do extrato social. Né? Qual que é o argumento do Weber para pensar isso? Né? Inclusive para garantir essa lógica da mobilidade e para você pensar, por exemplo, classe A, B, C, D e F no Brasil, por exemplo. Então a gente pode pensar no Brasil classe A, B, C, D, E, F, levando em consideração o nível da renda, a origem da renda, a profissão e o local de moradia. Né, é um critério, né, significativo aí. Você juntou 4, 5 critérios e formou, estratificou classe A, B, C, D e F. Né? Então, qual que é o argumento do Weber? Lembra, o Weber é o autor das multicausalidades, dos multifatores, né, da comparação, da classificação. Então, o argumento dele é que, na verdade, você tem que entender as diferenças de classe a partir de 3 dimensões: a econômica, a social e a política. E a ideia de classe, então, por exemplo, seria uma ideia resumida do Weber, do Marx, porque não é exatamente isso, né? Ela é um dos aspectos, né? Uma das dimensões das diferenças sociais, não é a única. Né? Então ele vai dizer a dimensão econômica, por exemplo, né? que seria representada pelas classes. Aqui na concepção weberiana, como eu disse, classe Marx é para além disso. Né? Então, para o Weber, né, classe é baseada nos rendimentos, mas tem também a dimensão social, né? Que é a ideia, enfim, do prestígio, da honra. Então, de repente, você ganha o mesmo salário de uma outra pessoa, mas a sua profissão tem mais prestígio, então você está numa escala superior.
né, mesmo tendo a mesma renda, né? A depender da profissão, ela é mais prestigiada, então a escala é superior na estratificação. Percebe que é mais flexibilizado, né? Por conta desses múltiplos critérios. E tem também a dimensão política, que é a questão do poder, né? Então você tem, né, a mesma renda, mas você tem, enfim, a sua profissão tem mais prestígio, né? E, consequentemente, você participa de um grupo político com mais poder, né? Então percebe, enfim, que ele vai, a explicação dele, por não considerar a própria estrutura como um todo, a própria totalidade, ela também é feita nessa lógica multifacetada, né, das múltiplas possibilidades de elementos que vão se agrupando para explicar a realidade. Enfim, eu vou parar por aqui, e gostaria de saber quais são as questões de vocês. Também parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade para perguntarem.